de Caim, porque Caim foi levado a matar o irmão por interferência desses seres, afastou Caim, aí nasce um terceiro filho, Sete. Produzido por Lemion. A genética escolhida toda, do jeito que a gente diz, quando alguém vai nascer, vem os espíritos que trazem o espírito que vai se manter o óvulo fecundado, e 3 horas depois da relação sexual, quando milhões de espermatozoides estão chegando, navegando na trompa de Falópio, se dirigindo ao óvulo, na mulher, esse espírito, então, um técnico espiritual verifica dos milhões de espermatozoides qual aquele que tem a carga genética compatível com a genética do espírito que vai encarnar, e é esse espermatozoide que recebe um passe magnético e termina fecundando o óvulo. Lemion escolheu o espermatozoide de Adão, que iria fecundar Eva, e Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, nasceram dessa história. E Sete, quando nasceu, Lemion passou para ele o entendimento do que tinha acontecido com os 2 irmãos dele mais velhos. E entendeu quão detestável era o que Javé e os anjos e outros seres estavam fazendo com os descendentes de Adão. Tanto é que Sete, filho de Adão e Eva, disse, eu não vou obedecer a esse ser. Aí Javé ficou louco de novo. E o nome de Satã hoje existe exatamente devido a essa interferência que Lemion fez em Sete, terceiro filho de Adão e Eva. E Sete passou a ter seguidores, cuja corruptela no nome seria Setiã. Satã surgiu daqui. Essa história que eu estou contando a vocês pela primeira vez nesses termos só foi conhecida durante um tempo. E por isso o nome Satã surgiu aqui, em relação a esse anjo que era Lemion, mas que não aparecia, porque nessa época aquele que se projetava ainda para os humanos e aparecia em alguns grupos era Yalusbel. Então ficou, tudo que Satã fez ficou na conta de Yalusbel, enquanto Yalusbel aparecia como Yalusbel fez isso. Até que a energia dele se esgotou e ele não conseguia mais, dessa dimensão onde ele vivia, aparecer projetado para os humanos. Porque a entropia também foi. Então, qual a questão? A questão é que há cerca de 20 mil anos, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um sangue indiano totalmente dominado por Shiva. Nós tínhamos um grupo de seres humanos na Terra, nessa altura, totalmente dominado pelo DNA de Enki. E que grupo é esse? Não é esse. No que hoje a gente pode chamar, nessa época, tá? Que época? 18, 19, 20 mil anos. Seriam os ancestrais dos chineses e os ancestrais do povo semítico que iria aparecer um dia no Oriente Médio. Mas isso ainda demoraria uns 10 mil anos depois, que foi na época de Noé, depois do dilúvio. Nós ainda estamos falando aqui de um tempo, uns 10 mil anos antes desse dilúvio, ou seja, cerca de 20 mil anos atrás. E a descendência de Adão estava sendo disputada pelo que restava do DNA pandórico, que através de Eva conseguiu entrar na luta, porque, como eu disse para vocês, há cerca de 23 mil anos, quase que não tinha mais descendente de Eva nessa história, porque todo mundo tinha sido liquidado. Então, na hora que Lemion encostou Eva e Adão, ele estava preservando o DNA de Pandora. Por quê? Porque Adão não podia ser destruído, sob pena de destruir a última tentativa de Javé. Então, assim, os lances desse jogo de xadrez, que até hoje acontece, ninguém na raça humana tem a menor noção disso. É até desagradável falar assim, porque a gente aqui tem e outras pessoas não tem. Ninguém tem. Mas ninguém tem porque Javé destruiu todas as fontes. Para não ficar tão horrível assim para ele. E o detalhe, Javé veio saber, recentemente, que foi esse tal de Lemion que fez isso tudo mesmo. Porque eu expliquei para ele. Eu, Rogério, expliquei para Javé. Os últimos 50 mil anos da história dele, que ele, pela demência que tem, ele não conseguiu entender. Mas, continuando a história, aquela descendência de Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Lameque, Matusalém, Lameque, Noé, blá, 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 até chegar em Abraão, Isaac, Jacó e Jesus. Essa sequência aqui, nela, ficou o tempo inteiro sendo disputado a preservação de um DNA libertário no seio da própria descendência do povo que já escolheu. Olha a ironia dos fatos. Em disputa com o aspecto em que ano. O que é que está em jogo, pessoal? Se a gente olhar hoje para o mundo, é complicado isso, mas a gente precisa mais ou menos olhar. Nós vamos ver assim, que existe China, Índia e Ocidente. Hoje, esses 3 núcleos são os mais poderosos. E os analistas de PIB, de produto industrial, do produto interno bruto de um país para frente, dizem que daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, até o ano 2100, a Terra vai estar pontuada por essa divisão aqui. Hoje, os Estados Unidos, representando aqui o comando do Ocidente, Europa unificada e Estados Unidos, formam o maior bloco. Mas dizem que até o ano 2040, 50, a China deve ultrapassar isso aqui. Se não a China, mas a Ásia, seria a China, a Índia e mais o restante dos tigres asiáticos. Mas há um estudo dizendo que lá para o ano 2070, você sabe que vai ser a maior potência da Terra? A Índia. Aí a gente olha para isso, e aí? Mas em tese a gente deveria ler assim. Ó. A gente deveria entender que por trás do Ocidente há uma estratégia falida de Jesus. Por trás da China existe uma estratégia atuante de Enki. Por trás da Índia, hoje a estratégia não é mais de Shiva, é de Krishna, que é uma avatar de Shiva. E essas figuras aqui são usadas, ou pelo menos essas duas, de uma forma extremamente eficaz no processo de promover progresso humano. E esta porcaria aqui
que promoveu o progresso humano muito superior a esses dois, está decadente. Está deixando de... Porque o que é que nós temos aqui? Democracia, autoritarismo, autoritarismo. Só que isso aqui, as democracias estão sendo acabadas, finalizadas, enfraquecidas. E vão se acabar. É quase que inevitável. Por quê? Porque essa espiritualidade aqui da China funciona. Não porque Enki tem poder espiritual, Enki é um ser biológico, mas porque a educação do povo chinês, que é enkiana, confuciana e taoísta, e um pouco budista, ela é uma espiritualidade organizada e funciona. Aqui funciona loucamente o sistema de castas. Por isso que funciona. Porque os mais pobres não interferem ou atrapalham no progresso dos mais ricos. Aceitam, entendem como sendo coisa de Deus e aceitam nascer numa casta aí, sem rebeldia. Aqui, todas as confusões estão girando porque é democrático. Mas assim, quem pensou isso aqui foi Leng Yong. Esse mundo que a gente vê hoje foi definido por estratégias de Leng Yong. E a gente só entende isso analisando as vidas de Alexandre Magno e Xixi. Porque foi nesses períodos que esse cara carimbou certas situações que terminaram produzindo isso aqui que a gente está vendo hoje. Então, se por trás dessa situação a gente perguntar onde é que está hoje o sangue de Enki, eu diria para vocês, está aqui misturado com o de Shiva e está aqui misturado com outras misturas. E o de Pandora? É um pouquinho disso aqui. A especiação da espécie humana, que poderia ser a partir desse pouquinho, não vai ser. Vai ser daqui, ó. Aqui talvez nem, só se Elon Musk fizer uma loucura aí. O processo agora está sobre os ombros de homens e mulheres bi e trilionários, que vai ter daqui a pouco. Porque os países não conseguem mais, as macroforças que dominam os países. Então, assim, Leng Yong, ele é uma figura que ninguém conhece, ainda todo mundo fala de Satã. Mas o Satã que todo mundo fala é um Satã produzido pela Igreja Católica, está totalmente furado, é ridículo, não tem nada a ver. Leng Yong é muito pior do que qualquer diabo que a gente possa imaginar, mas ele também é muito melhor e genial do que muita gente. Então, assim, é só... Leng Yong é o único ser biodêmico que conseguiu se humanizar sem nunca ter sido um ser humano. Porque o espectro dele também é totalmente diferente de todo mundo. Só que ele não é humano. Então, que horas tem? Então, assim, Leng Yong começou a perceber o quê? Só tinha um jeito para o ser humano. Qual era o jeito? Tirania. O mundo teria que ser dominado por tiranos. Por quê? Porque a democracia demorava muito a resolver as coisas e a tirania resolvia rapidamente. Então, na perspectiva da lógica de Leng Yong, o mundo tinha que ser dirigido por tiranos. E ele, Leng Yong, tratou de estudar tirania. Porque Leng Yong nunca foi tirano. Por quê? Porque as famílias biodêmicas que Sofia criou, junto a algumas com a figura que vem a ser o quarto logos que a gente chama, todas elas traduziam de uma forma mais moderna o velhíssimo sistema colmeico. Um manda e o resto obedece. Foi assim que Javé e os anjos deram início à maneira de se viver aí. Mesmo quando o Shiva criou os demos, ele tentou implementar isso, conseguiu em parte, mas ficou meio destravado. Vishnu foi o que menos usou esse tipo de situação. Ele não queria mandar por mandar, ele queria criar admiração nos outros, para que pela admiração os outros o procurassem para que ele resolvesse os problemas. Até hoje, até um dia desses, essa é a postura dele. Leng Yong, ele disse, não, os humanos realmente podem ser o que se imaginar deles, o que se projetar para eles, mas só um tirano pode executar esse processo. Se for depender dos próprios humanos, decidir isso democraticamente, os humanos jamais, isso não é a perspectiva dele. E ele começou a se dedicar. E nesse ponto, Yalusbel começou a se enfraquecer. Yalusbel começou a ser alguém depressivo, na perspectiva do que a gente pode chamar um biodemo depressivo. E foi aqui, ao longo dos últimos milhares de anos, principalmente de Noé para cá, ou seja, depois do dilúvio ocorrido uns 9.000 anos para cá, que Leng Yong foi ultrapassando Yalusbel no sentido de se tornar o comandante do resto da rebelião, já que Yalusbel não queria nem nunca quis comandar coisa alguma. Então, quando houve o dilúvio e escapou Noé com 3 filhos, Shem, Cã, Jafé, não é Javé, Jafé, todo um trabalho que Leng Yong havia feito esvaneceu-se. Todos os trabalhos que todos os planejadores estratégicos haviam feito até 14.000 anos atrás, tudo isso perdeu-se. E o que é que restava no sangue de Noé e no sangue de alguns grupos de sobreviventes há cerca de 9.000 anos? 99% de DNAs humanos em que anos? Já velhos. E um pouquinho de nada. De Pandora. Aí aqui nesse ponto, outras forças que sempre tentaram dominar os humanos também começam a entrar então. Que são os seres desse universo vizinho. Porque nesse ponto, Ares, Apolo, blá blá blá, Zeus nas suas versões mais modernas, aí os humanos começaram agora a ser claramente disputados por esses seres. E foi quando o problema dos portais também começou a ter lugar. E Zeus, na melhor hora dele, no sentido de aumentar o seu telos, que é o seu poder, a sua majestade, começou a ter problemas, porque a reprodução entre os demos estava dando problemas.
foi quando as figuras começaram a ter relações com humanos para procriar seres semi-divinos, para fazer com que um Deus se sentisse dono de certa raça, porque entre essa raça tinha muitos descendentes do DNA dele, junto com fulano ou fulano. Aí, foi um momento extremamente difícil. E os 3 filhos de Noé foram disputados o tempo inteiro por esses seres. Porque da descendência de Shem, que surgiram os semitas, junto com uma outra derivação que viria a se estabelecer na Mesopotâmia, da descendência de Jafé, os europeus e os asiáticos surgiram. Da descendência de Cam, os africanos surgiram. E, por enquanto, o continente americano ficou fora disso aqui. Porque, na verdade, o sangue que existia aqui era cainita, ou seja, de Caim. Porque lá atrás, quando Javé expulsou Caim, depois que ele matou Abel, Caim veio parar na América Central. Mas ninguém prestava atenção a esse sangue aqui. O sangue disputado era dos 3 filhos de Noé. E assim, Lemion ele foi observando as tiranias que surgiram, e ele começou a observar que os Anunnakis, onde era a antiga Suméria, eles construíram essas cidades, e agora não eram mais eles que mandavam, eles escolhiam humanos semidivinos para serem reis e rainhas dessas cidades, desde que eles, os Anunnakis, filhos de Enki e Enlil, fossem os deuses. Zeus, Apolo, Ares também faziam a mesma coisa, então a Terra virou uma série de regiões dominadas por disputas de seres. E a mais expressiva de todas elas é o que o Mahabharata conta, que tem a ver com o que hoje é a dominação de Shiva e Krishna lá na Índia. Porque nos últimos 5.000 anos essa definição aí começou a surgir. E foi assim que o nosso amigo Lemion viu Krishna surgir dos humanos, e ele não era humano, e construir toda uma estratégia que Lemion ficava olhando assim e dizia, putz, o que é isso? O que é que Lemion gostava em Krishna? O fato de Krishna, quando surgiu, foi o único avatar que voltou para os 3 senhores da Trimurti e disse, ei, vocês me criaram, eu sei disso. Eu sou muito grato a vocês. Mas tem um detalhe. Pela regra da Constituição que rege a Trimurti, que é a Lila, o mais forte prevalece, e o resto deve devoção ao mais forte. Então você, Shiva, e você, Vishnu, praticam a devoção a Brahma, não porque Brahma seja mais forte, mas porque vocês reconhecem nele a autoria primal do problema. Finalmente você chegar a esse acordo, depois de muitos bilhões de anos de briga. Mas assim, eu sou mais forte que vocês 3. E eu fui engendrado com o genoma de vocês 3. Então vocês 3 têm que se ajoelhar frente a mim. Porque eu sou o ser supremo. Aí Lemion olhava para um negócio desse e se encantava, porque alguém estava botando moral junto a Brahma, a Javé, que era o tal Deus que ele sempre detestou. E quando Krishna fazia isso, ele dizia, Sofia, Rockman, vai perder poder. E Lemion queria que Sofia se ferrasse. Então, Lemion ficou vendo em Enki, que é um ser biológico, mas assim, ficou vendo o poder dos Anunnakis, Enki, Enlil e seus filhos dominando a Terra, aonde se inclui hoje a China, e se incluía também a Suméria e o Oriente Médio de uma forma geral, a Mesopotâmia. E vendo Krishna dominando a Índia, porque depois que Krishna saiu, quando os 3 seres da Trimurti reconheceram que tinha que praticar uma devoção a Krishna, por isso que os hindus hoje adoram Krishna muito mais do que qualquer outro tipo de Deus. Porque Krishna foi o único avatar que passou a criar avatar de si mesmo, e esses avatares nasciam para adorar Krishna. Olhem bem. Antes de Krishna, os avatares nasciam para adorar a Trimurti. Depois de Krishna, adoram Krishna. Shiva, Vishnu e Brahma começaram a ser esquecidos. Por isso que depois surgiu o hinduísmo, juntando todo esse conjunto de crenças, mas Krishna... E Lemion adorou isso. O grande desafio para Lemion foi quando Jesus surgiu, dizendo, eu estou aqui representando Javé. Ele disse, que merda é essa? Aí por isso que Jesus pagou um preço alto também. Porque se era amigo de Javé, era inimigo de Lemion. Então, vejam a situação de um xadrez, que é difícil o ser humano entender isso. Mas esse é o pano de fundo da história. Só que 300 anos, 200 anos antes de Jesus surgir, Lemion resolveu executar o seu projeto. E não tinha noção que Jesus ia surgir, ainda que houvesse avisos de várias figuras, dizendo que ainda viria uma figura aí. E Lemion executou o projeto dele através de Alexandre Magno e de Shinchi-Rampi. Então, a gente agora vai fazer um intervalo de 15 minutos, vai encher a barriga, e a gente volta para finalizar a palestra explicando como é que Lemion usou essas figuras e com que objetivo, e blá blá blá, e blá blá blá. Então, um intervalozinho de 15 minutos. E hoje a gente tem que encerrar a palestra.